Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Hoje, 24 de julho de 2021, na companhia de Márcio Santiago Câmara, Daniel Calazans. A todos, muito bem-vindos. Bem-vindos a vocês que nos acompanham, que curtem o canal, que compartilham. Vocês realmente são nossos convidados especiais de cada encontro, de cada fim de semana que nós estamos aqui. Senhores, a semana, como sempre, é muito movimentada. Tivemos agora no Rio de Janeiro, João Pessoa, Salvador, Belém, Campo Grande, grandes capitais. Um pequeno retrocesso na nossa vacinação. Nessas localidades que eu citei, a primeira dose está suspensa ou aplicada exclusivamente às gestantes por falta de vacinas. Vamos torcer para que isso seja rapidamente superado, que a Rede da Saúde consiga contornar, entregar novos lotes, que a vacinação prossiga. Efetivamente, o número de mortes vem caindo, as infecções acontecem, mas não são fatalidades, caem um pouco em função dos cuidados e também da vacinação que avança. Vamos continuar torcendo para isso. Num outro cenário, temos aí o ministro Braga Neto, que teve uma nota polêmica, um suposto recado ao Congresso de que não haverá eleição no próximo ano se não for da forma como sugeriu na República. Fato esse que tanto a Câmara quanto o Senado repudiaram, mas que efetivamente buscam entender que é legítima a discussão sobre novos métodos, novos controles de eleição, mas a expressão popular pelo voto está garantida. Sobre essas notas iniciais, senhores, um comentário? Câmara. Começo pelo Câmara, na sequência para o Calazans. Tá certo. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. Saúdo aqui os meus queridos amigos, o Fábio Anderson e Daniel Calazans. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês todos. Bom, eu vou, obviamente, expressar meus sentimentos negativos em razão do aumento nessas localidades dos casos registrados de Covid, né? A gente já não consegue entender qual é o caminho, provavelmente não será um caminho único, né, que fará essa curva, em definitivo, apontar para baixo, né, porque pode ser outra cepa, já se fala em circulou aqui no Rio, já bem com esse vírus. Pode ser também a rapidez com que fizeram e forçaram, né, as vacinas. Primeiro teve uma pressão muito grande para ter vacina, te lembra? A disputa entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo. Aquilo era um querendo ter o protagonismo em detrimento do outro. Então, isso foi a forma, lá no ano passado, já agora voltando, que se entendeu contratar e aplicar as vacinas. Eu faço um contraponto aí interessante. Há pouco foi autorizada pela Anvisa a vacina contra o HIV, um vírus que iniciou circulação em 1987, eu acho. Então, nós estamos falando aí de quase 40 anos atrás. E agora tem uma vacina a ser aprovada. A gente sabe que vírus é muito difícil de ter vacina, porque a camada de proteína deles tem muita alteração, o HIV é isso, por isso foi difícil. Então, você vê como é que essa vacina de 5 meses já está, 5, 6 meses ou 7, estava sendo aplicada. Então, faço esse registro e sinto muito que tenha voltado a crescer. Eu acho que as autoridades e as competências técnicas, que são médicas e de contaminação, têm que estudar o que tem que ser feito. E o ponto sobre a questão do Braga Neto, eu acho que tanto ele quanto o congressista, esqueci o nome agora, desmentiram. Ainda teve uma terceira envolvido, que acho que não era nenhuma parte, era um anexo ali àquela discussão, que desmentiu também. Mesmo com desmentido, a imprensa continuou tratando aquilo como se não tivesse tido desmentido, e teve, e como se for a verdade, o que não é mais possível, porque se os dois desmentem, a fonte do jornalista não foram os dois. Então, agora eu pergunto, o jornalista ele vai revelar qual foi a fonte, se existe, né? Porque os dois não são a fonte, mas no lugar disso, que seria o jornalista tradicional faria isso, né? Em que o diretor de redação ele perguntava a fonte ao jornalista que queria dar um furo de
reportagem, sempre era um jovem muito ativo, e ele segurava, não, se você não tem nenhuma evidência, você não tem uma notícia ainda. Então, era isso que tinha que acontecer, e teriam que, então, agora exibir qual é a fonte, os dois que seriam a fonte, desmentir. Perfeito. Calazans, um comentário sobre os recortes iniciais? Eu sempre falo, né, em termos de vacina, Covid, nós estamos aí trocando pneu com o carro em movimento, né? Estamos aí numa guerra, aprendendo a atirar. E isso não é característica do Brasil, é do mundo todo. Muita coisa a se desenvolver, muita coisa a aprender. O que é difícil, né, de tudo isso é querer arrumar um culpado. Agora não é hora de arrumar um culpado. Muitas coisas nós vamos aprender depois, né? Eu, como militar, aprendi que durante a guerra não se faz ciência, depois da guerra. Até que tem algum culpado ou não, isso é muito difícil saber o que é que está acontecendo. Então, nós estamos aprendendo. Então, acho que fica muito difícil a gente fazer uma análise. Em relação à declaração do Braga Neto, independente de quem seja o Braga Neto ou qualquer outro general, eu acho que isso não seria difícil. Nós temos uma Constituição, e depois da Constituição nós temos leis. Tudo o que for fazer ou deixar de ser feito tem que ser feito diante da democracia. Nós temos os remédios constitucionais, plebiscito, referendo, não é nem por força, nem por violência. Então, eu acho que tem aí uma linha a ser desenvolvida, que é o voto auditável, a intenção do presidente ou da maioria dos brasileiros, é só se valer daquilo que nós já temos como lei e nós não teremos problemas. De acordo, Calazans, muito prudente aí, uma reflexão interessante. Cumprir a lei, eu acho que qualquer regime democrático tem que cumprir aquilo que é a vontade soberana do povo. Se o Congresso, que representa o cidadão, alterar a legislação a tempo e a hora de se aplicar na próxima eleição, será feito. Não há alternativa para isso, cumpra-se a lei. E aí eu acho que é importante, e o nosso sistema de eleição, ele não é infalível, como nenhum sistema no mundo é infalível, não existe isso, mas merece sempre uma crítica. Eu acho que a crítica ela é saudável, a crítica leva aos avanços. Bom, senhores, avançando um pouco nesse bate-papo, a gente tem alguns temas aí que a gente pode dedicar um pouco mais de reflexão, que é a grave situação que acontece na ilha cubana. Vou começar por você, Daniel. É uma discussão, é um embargo econômico que é o grande culpado, e aí é sempre a busca pelo culpado, é uma história de repressão. Ou seja, só lembrando que o próprio Joe Biden agora, que é um político que talvez se esperasse um comportamento distinto, ele reforçou a política de embargos contra Cuba, em razão de manifestações agora da população contra várias bandeiras, contra a fome, a liberdade, contra a ditadura. 151 pessoas, segundo o portal G1, estão como presas ou em paradeiro desconhecido, fato negado pelo governo cubano, mas o próprio jornal El País estabelece que dos episódios do último dia 11 de julho já se iniciaram os julgamentos, sendo que 2 pessoas já foram condenadas a 10 meses de prisão de forma muito sumária. Então nós temos aí um misto de uma questão social, uma questão jurídica. Qual é a sua leitura sobre isso, Calazans? Embargo, né, econômico. Eu vi uma declaração há pouco tempo, essa semana, de um economista, especialista da área, falando que não houve embargo econômico. Houve uma reação norte-americana pelas empresas americanas que foram indevidamente apropriadas pelo governo cubano na época da Revolução. Então, isso não é embargo econômico. Tá aí uma coisa a se pensar. Então, e outra coisa, país que controla a saída, país que se deve viver, país democrático, é aquele que controla a entrada. País que controla a saída é um país que nós precisamos pensar e repensar. Mesmo porque nós estamos em 2021. Aquilo que era possível fazer com o ser humano há 10, 15, 20, 40, 50 anos atrás, não é mais possível. Como é que você vai ser limitado em viagem, saída de parentes,
liberdade de conhecer. Já pensou você preso a um país? Eu fico pensando nesse absurdo. Eu estou preso a um país, eu não posso viajar, eu tenho limitações incríveis para eu viajar, para eu sair do país. Se eu tiver que sair, não posso sair com meu pai, com meu filho. Então, esse tipo de repreensão com o desenvolvimento da humanidade não é mais possível. Eu tenho para mim que essa repressão só vai ser possível a partir de grande violência, e aí esses governos terão grandes dificuldades para que tenha o apoio interno da população e principalmente o apoio externo. E aí não estou falando desse embargo econômico, não. É o apoio externo, no sentido apoio moral mesmo. É insustentável que um país, qualquer que seja, consiga manter-se nessa ideologia. Câmara, o ponto que o Calazans coloca em relação ao controle, ou seja, temos aí um mundo inteiro diante de uma crise humanitária que já leva há tantos anos. Nós tivemos aí desde a época da Revolução, e aí Fidel, o irmão do Fidel, e hoje o novo presidente. É que o mundo não está muito com um descaso em relação a essa discussão que ocorre em Cuba e deveria ter pressionado de forma enfática que as liberdades individuais sejam asseguradas? Bom, vamos falar de descaso. Pode ser um descaso, sim. Tem algum componente de descaso ali em determinadas localidades desse mundão de Deus que você mencionou aí, do mundo inteiro. Mas tem também uma ideologia já afirmada, né? E os novos donos do mundo, né? Os bilionários estão sempre muito nessa linha de censurar, a gente tem que tomar cuidado aqui com o que fala, as plataformas são realmente têm a sua doutrina corporativa, né? E sua estrutura societária muito sempre baseada em um grande bilionário que ascendeu a essa condição por causa da plataforma, que é a nova mídia, né? Eles são, os donos dessas plataformas são muito liberais, né? Não são conservadores, não se pode falar quase muita coisa. Então, isso é parte do que se chama de descaso, né? Eu diria, na verdade, é uma doutrina. E não se pode culpar o embargo americano, porque, como você bem disse, o embargo não é dos Estados Unidos, as empresas americanas não estão autorizadas a transacionar com Cuba, ponto. Agora, antes desse embargo econômico, teve o aporte monstruoso de recursos vindos da antiga União Soviética. Portanto, é o oposto ao embargo. É a fartura sendo aportada ali pela União Soviética. E o regime não saiu do lugar. Então, não é essa a razão pela qual teve aquela revolta, e sim o fato que é um regime muito duro, é um sistema político comunista, né? É isso, com um regime de governo ditatorial. Então, um comunismo com ditadura, como se pudesse não haver os dois juntos. Normalmente, os dois estão sempre acompanhados. Com isso, qualquer um de nós, muito oprimido, chega um dia, nossos filhos, nossos netos, que é o que está acontecendo, vão para a rua. E, de uma certa forma, não pode fechar toda a internet. Você tem algum acesso, então as pessoas sabem o que está acontecendo. Eu termino só com uma máxima que eu ouvi outro dia de um jornalista credenciado. Ele fala o seguinte, assim, deixa eu ver se eu entendi bem. Quando um regime comunista não transaciona comercialmente com um país capitalista, o regime comunista quebra. É isso que acontece. Quer dizer, qual dos dois quebra? Se o regime de Cuba não transaciona com os Estados Unidos, ele quebra por quê? Tem outras fontes realmente de recurso e de exportação. A gente viu a Ana Paula Henkin falar outro dia que, quando ela jogava o vôlei nas Olimpíadas, as cubanas, que tinha aquela Mireia que a gente lembra, né? Aquelas lutas, brigas todas entre elas, mas quando acabava o jogo, elas pediam ajuda às brasileiras para comprar itens de toalete nos supermercados e levar de volta para a família em Cuba. E traziam de lá escondidos charutos para vender aqui e fazer algum dinheiro. Então,
isso não tinha ainda o embargo americano naquela época. Então, eu acho que não é só uma questão de desprezo, é uma questão de realmente não dar a publicidade adequada a um fato real que aconteceu, que é um fato de onde está a ONU, por exemplo. É um fato realmente de tragédia humanitária ali dentro. Exato. Eu acompanhando um pouco esse debate sobre Cuba, vendo alguns relatos que me emocionam, pessoas que alegam que foram presas pelo simples fato de estarem filmando a movimentação, a manifestação. Ou seja, zero, zero de liberdade, zero de autodeterminação dos povos. Há um pequeno grupo político se avoca como o que busca o bem para a sociedade e estabelece aquilo que a pessoa pode falar, o que a pessoa pode transmitir e praticamente aquilo que a pessoa pode pensar. Então, de fato, embora a história, aí nós temos aí uma conotação política de posições muito bem marcadas entre direita e esquerda. Aliás, várias personalidades no Brasil, o próprio ex-presidente Lula, suas últimas declarações, têm perdido popularidade pelo apoio ou talvez até por um negacionismo, palavra da moda, um negacionismo da grande crise em Cuba. Como diz né, abre aspas, né? Não vi nada demais nas ruas de Cuba. Eu estou vendo algo demais, porque eu tenho visto pessoas que alegam que não conseguem ter itens mínimos de saúde, itens mínimos de higiene, de alimentação. É o mínimo, é a dignidade da pessoa humana em sua esfera mais basilar. Então, qualquer pessoa minimamente dotada de conhecimento, dotada de racionalidade, não pode entender que qualquer regime, em qualquer lugar do mundo, que priva as pessoas da sua opinião, está correto. Concorda ou discorda, Calazans? Perfeitamente. E a questão é exatamente essa, questão de liberdade. Você pode se opor, né? Mas você não ter a liberdade de expressar a sua opinião, ainda que seja de oposição, isso, no mundo de hoje, é insustentável. Vai existir, claro que vai existir, a gente está vendo que está existindo, mas a base de violência. Bom, questão de Cuba, obviamente que não é simplista, não é binária, envolve aí uma história de um povo que tem que ser respeitado. Câmara, qual é a sua opinião, então, para a gente fechar esse bloco sobre tudo que a gente está discutindo aqui sobre esse momento tão singular e tão importante de Cuba? Tá certo. A questão é uma questão de digamos, supressão de um direito universal da humanidade moderna, que é o direito de se expressar, o direito de ir e vir, o direito de ter, pelo menos, as suas necessidades básicas satisfeitas. Essa é uma declaração da ONU, seria a Constituição do planeta, por intermédio da ONU, do século XX para cá, né? Pelo menos. Então, é disso que estamos falando. Tanto faz se o regime é de esquerda ou é de direita, evidentemente. O drama pessoal. Eu tenho na família, minha cunhada é cubana, ela acompanha aquela Zoe Martínez, que é uma cubana que está radicada no Brasil, em São Paulo, fazendo curso de Direito lá, se eu não me engano. E a gente tem as informações muito interessantes. Eles já vão a Cuba com frequência, meu irmão, com a família, para visitar o lado materno das filhas dele. Meu irmão tem 4 filhos, e tem que alugar uma Kombi para passear com os 4, porque 2 são com uma mulher e 2 são com outra, com a caça cubana. E então a gente sabe que é um regime muito fechado e agora a gente sabe que é um regime que está se fechando de maneira medieval, né? Então é disso que estamos falando, é uma pena. E eu espero que o povo cubano consiga a sua liberdade. Como eu não sei, porque a imprensa já não ajuda muito, as notícias são raras, a gente tem que se valer de pessoas do relacionamento que conhecem mais, mas eu tenho medo que esse movimento não consiga resgatar a liberdade e ainda deixe vários mortos dessas famílias que foram às ruas, o que seria uma grande pena. Perfeito, Câmara. Eu concordo com o seu pensamento. Eu acho que fome, miséria, liberdade
não são siglas de partidos. São valores individuais que independem da orientação, da aptidão de cada um em relação a uma linha ou outra democrática. Eu acho que é essa pluralidade que nos torna mais ricos. Bom, acho que um tema está quase que visceralmente atrelado a outro tema que eu quero tratar com vocês agora, que é da liberdade. E um regime democrático tem que ter seus controles, a sua fiscalização, a sua conformidade a tempo e a hora sendo testada, avaliada e revisitada. Então, acho que num regime, eu trago para o Brasil agora a discussão, que é dos controles internos. A gente trabalha muito aqui com controles internos corporativos, as empresas para funcionar não fazem o que bem querem, são políticas internas que elas têm que seguir para a sua própria proteção. Eu acho que eu posso transfigurar esse pensamento, ou transladar esse pensamento, para o ambiente público, onde os controles devem ser mais rigorosos, porque nós estamos tratando do bem público. Não é de um administrador, não é de um executivo que está naquele momento ali exercendo uma função outorgada por nós, com um mandado, com um tempo determinado, para cuidar e zelar e prosperar a coisa pública. Câmara, eu trago você, que já é participante do canal aqui, mas que tem uma vivência, uma carreira com compliance. Traz um pouco para a gente aqui o nosso momento, Brasil, em relação ao compliance, como que a gente pode estar seguro, ou talvez desconfortavelmente inseguro, pelo lado positivo, estar sempre buscando melhorar os nossos controles. Bom, de início, muito bom esse tema, quando você sugeriu, né? No meio da semana, quando a gente monta a pauta aqui, eu de imediato concordei. Bom, eu acho que o principal desafio de compliance público, o primeiro dele é a cultura, o segundo é a comunicação à sociedade. Talvez a sociedade não saiba que tem muito compliance no poder público e que a lei, a nossa lei de anticorrupção, que é a imagem e semelhança da lei americana e da lei inglesa, aquela UK Burberry inglesa, é uma lei muito boa, foi sancionada no final do governo Dilma, antes de Michel Temer entrar. Certamente houve uma motivação em razão da Lava Jato ali, né? A Lava Jato deve ter produzido esses efeitos, né? Mas a lei é boa, ela é muito boa e ela está em vigor. E ela estabelece várias disciplinas que trouxe, né, muito a questão do protocolo. O protocolo, esse verbete vem da iniciativa pública. Existe um protocolo, por exemplo, ligado ao Ministério das Relações Exteriores, que lembra um pouco, Fábio e Fernando e Calazans, a nossa política, né, de modo geral, que a iniciativa privada usa, política de brindes, presentes, cortesias, doações. Então, existe um protocolo, que é o nome realmente dado na esfera pública, para troca de presentes de altas patentes, né? Que seriam os ministros, os chanceleres de relações exteriores, que, quando visitam os seus países e numa demonstração de amizade institucional entre eles, a troca de presentes. E não são brindes que são uma caneta, né? São presentes valorosos. Por isso que tem uma política de brindes e presentes na chancelaria brasileira. Isso é uma coisa que poucos sabem. Talvez até alguns profissionais dessa área não sabem. Então, começa por aí. Não esqueça que tem a CGU, que é um órgão muito importante, tem a TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que é povoado por pessoas que têm mais ou menos a minha formação e as minhas certificações, então são auditores mesmo. É uma coisa interessante também falar, e eu estou falando isso porque eu percebo que culturalmente não tem, primeiro, o hábito, né, mas também socialmente não é divulgado, as pessoas não conhecem isso. Não esqueçam que todos os reguladores, que são funções públicas, né, prepostas à função pública,
tem suas regras de anticorrupção e tem a lei ainda por cima, eu ia esquecendo, lei 9.813 de 98, que é a lei de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao narcotráfico. Ela se estendeu, ela era só para prevenir a lavagem de dinheiro, virou prevenção e combate e ao financiamento, porque descobriram, por exemplo, que naquela época do ISIS, todo o embargo econômico estava feito sobre aquele grupo, né, e aqueles países que eles adotaram e tomaram para si. Ali não chegava nenhum provimento. Mesmo assim, eles erguiam refinarias e gerenciavam refinarias. Então, nesse momento, os reguladores pensaram, existe um grupo internacional reunindo os países signatários do Protocolo de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. Eles protocolaram lá que vão combater também o narcotráfico e o financiamento, porque não adianta você fechar os bancos, que é o que acontece, o primeiro combatente aí é o banco, e todos nós somos combatentes também dessa sequência. Não adianta fechar o banco se tiver, digamos, narcotráfico, que é um dinheiro que não passa pelo sistema, dando liquidez para os terroristas. Por isso que uma lei de lavagem de dinheiro chegou ao terrorismo. Antes, ela era ligada só à questão tributária. Lavagem de dinheiro interfere na competição e impacta a arrecadação tributária do erário, né? Então, mas agora não, já está interagindo com o terrorismo. Então, tudo isso, mais os reguladores todos, de seguros, SUSEP, Previc, Banco Central, CVM, todos têm regras, são públicos, e têm regras que falam de compliance, né? São regras de compliance com políticas específicas. A CVM tem políticas para anticonflito de interesse, que eles chamam de partes relacionadas, política de remuneração dos administradores, que tem um certo limite, já que o que chama-se public company, né, nos Estados Unidos, a nossa bolsa de valores, já que é dinheiro público. Então, as empresas listadas têm que ter uma distribuição de dividendos controlada, porque elas são reguladas pela CVM. Então, as regras existem e são vastas, são boas, inclusive. É interessante. Eu acho que o Brasil ainda não absorveu, eu acho que a palavra cultura é uma palavra muito oportuna. A gente fala compliance, parece que é o mais do mesmo. Não, senhores. Compliance é proteção, são cuidados, políticas, é um agir, é uma cultura da ética. Nós precisamos valorizar muito a ética no Brasil. A ética tem que ser algo comum. Então, nas empresas, isso já é obrigatório. Você tem níveis de governança e essas governanças são avaliadas para o valuation das empresas. Agora, isso não pode ficar exclusivo do setor privado. Eu acho que o setor público é tão ou mais importante observar as regras de compliance. Calazans, fica à vontade. Você quer comentar um pouco sobre essa cultura do compliance ou quer aproveitar o Câmara e espetar uma pergunta para ele bem polêmica? Vamos lá. Esse assunto pouco entendo, muito me interessa, né? E eu vou utilizar aqui a CPI, né? A gente não quer politizar, a CPI é nada mais, nada menos que um órgão político. Mas sem entrar em nenhuma questão pontual, né? A gente vê ali muita discussão, se fez isso, se não fez aquilo, se está de acordo, se não está de acordo, e vãs e longas discussões. Câmara, a gente vê ali nas argumentações dos senadores ali muita subjetividade. A compliance, diante de tantas leis que nós temos, procedimentos, não deixaria a subjetividade do lado? Não tem como nós apurarmos de uma forma objetiva, ainda que não seja absoluta, mas mais objetiva do que eles falam, ou são argumentações falaciosas? Essa é a minha impressão? Ou você teria como definir mais objetivamente, se valendo de toda a concepção de compliance? Bom, excelente pergunta, Calazans. Você tem razão. E a questão cultural, que também já está circulando aqui, o nosso debate hoje,
também é parte disso. Inicialmente, não há uma cultura de compliance ou uma divulgação de compliance público para a sociedade. Não há. A gente passou pela pandemia agora, a gente sabe, o Fábio participou também disso, ele entende também bem, que é um certo descolamento do compliance em relação aos colaboradores de uma entidade, pode ser pública também, mas o exemplo que eu estou dando é de iniciativa privada, por causa da pandemia que criou o isolamento, né? Todos ficamos em casa, todos nós, e aí perdeu o contato com compliance. Compliance é um produto que precisa de contato. Você tem atendimento a canais de denúncia, você tem consultas ao compliance, você tem treinamentos, você tem uma série de... um pouco um RH com outras regras. Você tem uma série de contatos com o colaborador para que a cultura de compliance não se esvaia, para que você instale a cultura e elabore ela. É o quinto pilar, né, dos 5 pilares que a lei de anticorrupção estabelece, que é o chamado monitoramento contínuo. Por quê? Porque senão, se não regar a planta morre. Então, isso também é uma demanda para a esfera pública, né? Os agentes públicos e todos os profissionais que gravitam nesse universo público. A CPI não é diferente. Evidentemente que estão ali pessoas que não têm conhecimento técnico para estar. Normalmente, quando isso acontece, você terceiriza, mas a CPI não pode terceirizar. Por exemplo, o Conselho de Administração de uma empresa. Na verdade, o Comitê de Auditoria ele é terceirizado pelo Conselho de Administração, que não tem expertise para fazer aquilo, então ele terceiriza, tem que ter um regimento, monta o comitê, escolhe membros independentes e técnicos, outros membros de fora para ter uma opinião diferente, e esses caras montam o Comitê de Auditoria, que é adjunto ao Conselho de Administração. Ele é uma parte do Conselho. E por que não é o Conselho que faz isso? Bom, é um pedaço do Conselho, que é o Comitê de Auditoria, que foi terceirizado. Então, isso a CPI, por causa de uma questão de competência, né, e expertise. A CPI não fez isso. Aí você vê pessoas que enfim, confundem gabinete paralelo, obviamente ali tem uma malícia política e tal, a gente entende, um gabinete paralelo com um chamado comitê de risco, previsto pelo IBGC, previsto pelo compliance, dentro da matriz de risco. Fica ligado 100% do tempo durante uma pandemia. Se você tem uma pandemia declarada, o comitê de risco entra imediatamente e não sai. Fica à disposição das reuniões. Tem empresas e bancos, inclusive, bancos públicos, que o comitê de crise se reúne todo dia às 16 horas da tarde. Inclusive ontem, segunda-feira, depois. Isso não é um gabinete paralelo. O que é paralelo é você ter que criar isso porque é paralelo ao normal, porque tem uma pandemia que não é normal, uma pandemia que é paralela ao normal. Então, e gera que um comitê que fica dormente se acione nessas situações. Isso não é conhecido. Os integrantes, os senadores, não conseguem ver dessa forma, enfim. E também os debatedores que vão lá defender não colocam dessa forma. Então, existe muito compliance ali no país que poderia ter sido usado na CPI, porque a própria CGU poderia ser ouvida, o TCU deve ouvir, né, ser ouvido. Então, isso não está acontecendo, existe muita subjetividade que você falou, e eu digo também muito intuitivo, né? São pessoas que estão falando muito mais por sentimentos e percepções do que por um protocolo para analisar se houve fraude, né, corrupção no processo de compra de alguns medicamentos, coisa que o valha, ou imunizantes, que é o que eles estão fazendo, mas não estão usando o compliance. Aquilo que está sendo visto não é o compliance. O Calazans colocou muito bem o ponto que nós aqui do Globaliza buscamos uma neutralidade positiva. Nós temos internautas que nos acompanham de todas as vieses, todas as matrizes ideológicas, direita, esquerda. Então, aqui não há uma campanha pró ou contra o governo. O que a gente busca aqui é discutir os fatos, cada um com a sua percepção, mas sempre de forma muito respeitosa e buscando evitar aí qualquer comentário que fuja do nosso conhecimento. E nesse ponto eu preciso ser justo, estabelecer que em relação ao presidente da República, e ele proclama isso, e eu acho que tem que ser proclamado mesmo, que não há em sua folha corrida, em seu histórico enquanto parlamentar, nenhuma denúncia de corrupção. Fato esse que é realmente louvável e deve ser um exemplo. Que assim permaneça. Espero que esse mérito em nenhum momento seja
revelado ao contrário a isso. Pelo contrário, eu torço que seja um exemplo, que ele permaneça e que todos os demais acompanhem isso. Mas, por outro lado, e aí não personalizando o presidente da República, não é nada contra Jair Bolsonaro, mas eu vi uma declaração dele que me causou uma certa perplexidade e eu queria aproveitar o gancho para discutir tecnicamente, não politicamente, no qual ele repudia qualquer tipo de desvio de comportamento do governo, porque nenhum centavo foi pago com uma vacina de um laboratório ou de um intermediário leviano. Também teve o encontro com o Pazuello, um encontro informal, mas o fato é que é um momento de crise, é um momento de urgência. Para as medidas, talvez no dia a dia aquilo não aconteceria, creio eu, ou espero eu. Mas o fato é, Câmara, o fato de não ter pago um centavo sequer por vacina, isso seria suficiente para nos tranquilizar que o compliance está sendo observado? Olha, Fábio, não. Isso pode ser importante, mas não é suficiente. Tá? Não é suficiente. A Lei Anticorrupção 12846 determina que a própria tentativa, né, a oferta, que não se consuma, inclusive, ou se consuma, mas gere benefício pequeno, que não enriqueça o lado de lá dessa corrupção, isso também é considerado um ato de corrupção, né? A própria tentativa. Aí tem corrupção passiva, corrupção ativa, a lei segrega dessa forma. Então, não é por essa razão, exatamente, que não tivesse acontecido a corrupção. Eu acho que os representantes do governo tinham outros argumentos. Chegaram a colocar alguns argumentos, mas a CPI ela interfere muito, eu fico vendo aqui, fico imaginando como deve ser difícil você estabelecer uma verdade encadeada, né, ordenada, que você tem todo um preâmbulo para falar e são sempre interrompidos. Mas, de qualquer maneira, no pouco espaço de tempo que tiveram, o argumento não deve ser esse, porque ele é importante. Não ter, se tivesse tido a compra da vacina e houvesse corrupção, a penalidade seria agravada, né? As penalidades estão previstas ali na lei anticorrupção. Mas, então, existe ou um atenuante ou um agravamento. É isso que trata ter tido a efetividade da transação ou não. Então, por isso que eu falo, é importante, mas não é suficiente. A suficiência está no fato que não parece ter tido corrupção, porque, primeiro, houve uma forçação no ano passado e uma luta para quem tinha a primeira vacina, tinha que comprar, e aí começou a chamar de genocida porque não comprou. Agora, por que ele teria comprado rápido, que também não comprou? Então, eu acho que a discussão saiu um pouco do compliance, ela é política, mas existem fatos que têm que ser colocados ali, antes do compliance até. Se o compliance atuou e impediu que comprasse, é isso que talvez tenha que ser dito. Mas antes disso ser dito, eu tenho que dizer que não houve oferta ou não houve, porque toda hora as notícias são desmentidas antes de chegar à discussão do compliance. Quase que o compliance ou a auditoria não pode fazer nada, porque ainda está se descobrindo o que houve. Quando houve, parece que a denúncia veio de forma incompatível com a data, né, e o cronograma das transações, então a própria denúncia ainda não está considerada como, assim como no canal de denúncias, né, você tem como procedente, você tem denúncias procedentes e denúncias improcedentes. Ela ainda não é, ela chegou a parecer procedente pela rápida, digamos, ambientação que foi feita, depois já virou improcedente. Então, a denúncia não se consubstanciou ainda para que a gente entre num aspecto de compliance. Mas, respondendo a sua pergunta, não é exatamente o fato de não ter sido consumado o ato administrativo ali que garante que não teve um início de corrupção ali. Perfeito. De fato, às vezes, o que você falou, né? A conduta pode ser criticada e a inércia também criticada. Às vezes, dois pontos de um mesmo assunto são tratados. E aí eu vejo, e aí eu trago mais um assunto, que é a questão da comunicação do presidente da República. Se, de um lado, o fato meritório dele ter uma transparência, um contato contínuo, frequente, prestando contas, informando diretamente ao eleitor através de suas lives.
isso talvez seja um ponto favorável, inovador em relação aos antecessores. Por outro lado, também tem essa questão politizada, essa questão dos exageros e o excesso de espontaneidade do presidente que o faz cometer gafes que não são adequadas para um líder de Estado. Então, acho que um meio termo parece ser prudente, né? Acho que ter um contato com o nosso presidente é algo favorável, mas ter também um canal, um porta-voz oficial falando pela República, com a pausa e com o conteúdo dos temas do Planalto, também fosse relevante. Talvez no meio do caminho, né, se o Bolsonaro acompanha nossa live, possa seguir como sugestão ou refletir sobre, talvez pensar um pouco sobre alguns assuntos para evitar certas polêmicas desnecessárias. Calazans, dentro do compliance, você viveu parte da tua carreira no serviço público federal, serviço militar. Sei lá, observou o compliance pujante ou não tanto? Qual é a tua experiência em relação ao compliance? A minha experiência, eu fui controlador de tráfego aéreo, uma profissão que trabalha muito, muito com a área de segurança de voo. E, por que pareça, no Brasil, nós prestamos serviço para as empresas civis. Então, uma TAM, uma Gol, uma Varig, uma VASP. Então, nós temos a confluência de um serviço público, né, prestado. Na realidade, esse tipo de serviço, mundialmente falando, é eminentemente civil e não militar. Mas é interessante que nós tínhamos, né, que enquadrar. Então, eu chamo de enquadramento, então cotejamento. O nosso procedimento, ele às vezes procedimentos elaborados, né, fiscalizados pela entidade pública, tinha que se adequar à necessidade das empresas com interesses civis, né, não com interesse econômico, né? E a gente tinha que fazer valer que a segurança tinha que estar acima do interesse econômico. Então, eu achei muito interessante, né? E nós éramos compliance, ou seja, tínhamos que nos adequar, nos ajustar, uma mentalidade pública, eu digo, os documentos, as regras, as normas feitas, elaboradas, fiscalizadas pelo setor público para se enquadrar. Então, achei muito interessante e nós não podíamos. Tanto é que, quando nós tivemos acidentes no Brasil, principalmente o 3054, aquele voo muito famoso, em 2017, 2007, faz tempo já, né? 2007, que ocorreu ali em São Paulo, Congonhas, e até o Gol 907, né? E o Legacy, muito também. Esses dois acidentes tiveram, assim, o processo, principalmente o processo penal, foi todo baseado em compliance. O que era previsto foi realizado. Então, esta foi a minha experiência. E os controladores, pilotos envolvidos, né, eles tinham essa concepção, ainda que essa palavra não seja utilizada, a concepção é compliance. Essa foi a minha experiência. Perfeito. Câmara, eu queria aproveitar esse final de bloco e te perguntar o seguinte: voto impresso conversa com compliance ou são situações que não tem nenhum contato? Excelente provocação. Voto impresso nada mais é do que um controle interno da tempestividade detectivo. Os controles são preventivos na tempestividade, né? São de limitação e são detectivos. Esse é de natureza temporal como detectivo. Então, nada mais é do que isso. Acho que a discussão deveria pautar essa parte da ciência de controles internos. É necessário você ter uma contagem de votos quando e se for obrigatório. Isso lembra, sem dúvida nenhuma, o inventário físico obrigatório que as empresas comerciais e industriais têm que fazer, contando seus balanços, né? Aquela velha plaquinha na loja fechada para balanço. O balanço ali era ver a quantidade de estoque. Você imagina o que uma loja americana não tem que fazer diariamente com mais de 7 mil itens em estoque chegando, sendo custodiado e saindo para você manter a fonte de renda física, né? Porque já tem a renda virtual ali. Então, o inventário físico é necessário. Um outro exemplo muito simples
é aquele comprovantezinho que você tem que é impresso, quando você compra um cartão de crédito, ou de débito também. E as pessoas até não estão mais usando isso, mas eu sempre tive o hábito de pegar, porque no final do mês eu bato ali e depois trituro aqueles cartões. E também, se for necessário, né, uma comprovação, você tem ele ali. Então, é isso. O voto impresso é exatamente o comprovantezinho que todo mundo faz milhões de vezes no Brasil todo dia, quando pega, a maquininha mesmo já imprime, pega, fica com a compra impressa dele, que no caso do debate é voto impresso. Para mim é disso que se trata. Não compreendo por que algo que não tem, digamos, rejeição universal, porque é um comprovante, e nós somos os donos do poder, nós, povo que elegemos, nós queremos saber para onde nossos votos vão. Né? Existem frases céleres de pensadores mais liberais dizendo que o importante não é quem vota, o importante é quem conta. Só essa frase já justificaria ter voto impresso, mas não preciso dela. O voto impresso é uma necessidade para que o cliente, que somos nós, saiba exatamente para onde o nosso voto foi. Então, é um assunto de controle interno e de respeito ao cliente. Tá? Lembra que as fraudes numa empresa podem impactar o sócio da empresa, porque ser contra o patrimônio da empresa, pode impactar o cliente. Numa empresa, quando você vai tratar da ciência de combate às fraudes, você sempre analisa para onde vai o impacto. Ou para o cliente, ou se fraudou um cliente, uma conta bancária, um certificado de previdência, que seja, ou se fraudou o próprio, digamos, empreendedor ali, o sócio. Nesse caso, e já para terminar, o documento, o voto impresso, é para não se fraudar o cliente. Nós somos o cliente desse sistema todo. Eu tenho uma certa estranheza em relação ao assunto. Eu acho que o fato de ter o voto impresso, isso não reduz a velocidade do processo eleitoral, que ele continua sendo eletrônico. Eu acho que isso é um avanço brasileiro, é um grande exemplo brasileiro para o mundo, que é a velocidade da apuração. Eu acho que isso não está contaminado, mas é a possibilidade de atestar a credibilidade desse sistema. Eu acho que eles não estão em contramão, eles podem andar de mãos juntas, devem andar de mãos juntas. Toda a prática que é para dar transparência e credibilidade a um sistema deve ser adotada. Talvez não em todas as urnas, que aí fazer a recontagem seria algo talvez desnecessário, mas por amostragem, como em alguns balanços, em alguns estoques também, você separa lotes e verifica se vai condenar aquele lote ou não. Se tiver em conformidade, você entende como um todo que aquele estoque ele é um estoque confiável. Eu acho que algo sempre, né? Um meio termo, uma matriz de risco controlada faz sentido. Senhores, muito obrigado aí por esse sábado aí com assuntos tão importantes, tanto do aspecto humanístico, que é as convulsões sociais em Cuba, a dificuldade e o olhar atento sobre esse drama social, e questões relativas à nossa eleição, à nossa própria forma de conduzir a nossa vida pública e privada. Calazans, passo a palavra para suas considerações finais. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, os nossos internautas. Um grande abraço ao mentor do globalista, Fábio Adams, e os comentários do Câmara. Esses assuntos são polêmicos, né? Devemos refletir, pois eles trazem aí o âmago aí da concepção atual e futura de toda uma sociedade. Ok? 3-6. Curta, comente e compartilhe. Para mim, foi um grande prazer estar a bordo com vocês. Um grande abraço e tudo de bom. Muito obrigado, Calazans, pelo a bordo e na cabine de comando. Câmara, passa a palavra também às suas considerações. Agradeço esse assunto, que eu acho que é um assunto rico, é um assunto que não se esgota. Eu acho que a cultura do compliance é algo que deve ser fomentada a cada dia, porque isso traz, enraiza a nossa democracia. É isso mesmo, foi muito boa, muito sábia e competente a escolha desses temas. Eu sinto muita vontade para falar, quero colaborar com a sociedade nisso, para que a cultura de compliance chegue onde tem que chegar.
A questão de Cuba também nos impactou a todos, né? Aquele domingo retrasado, quando as primeiras imagens chegaram, aquilo é claramente um assunto humanitário. Então, foi um debate até onde a gente tem as informações que a gente conseguiu agregar. E a questão também da falta, né, de divulgação, talvez seja o caso. As empresas têm painéis, né, pequenos painéis para divulgar o compliance, quando notam alguma depressão de cultura de compliance naquela gestão, com aquele dono do risco, ou outro gestor dono de outro risco. Eu acho que o governo podia fazer algo parecido, né? E então tem menos comunicação de compliance do que haja compliance na esfera pública. Existe muito compliance na esfera pública. Aliás, a lei de corrupção começou por lá, e ela é padrão para nós usarmos na iniciativa privada. Não tem uma lei anticorrupção para a iniciativa privada, mas tem uma lei anticorrupção para os agentes públicos. Então, foi muito bom o debate técnico e sempre tento colaborar com o meu conhecimento aí, arduamente adquirido por décadas de trabalho. Então, agradeço a vocês, agradeço aos três, é um prazer sempre estar com vocês. Bom final de semana a todos, aos que nos ouvem e veem, e um grande abraço a todos aí. Bom, quero agradecer a você que acompanhou o Globaliza até esse momento. Sinta-se à vontade para comentar, levantar temas. Estarei encaminhando tanto para o Câmara quanto para o Calazans para comentar aí as dúvidas de vocês sobre assuntos tão relevantes quanto esse. Até a próxima.